Vamos reagir aqui ao vídeo desse canal, eu não tenho a menor ideia de qual seja o nome. Que eu achei interessante aqui o título do vídeo, ele falando o socialismo seria irracional. E bom, eu assisti, vai ser bem react. Assisti só o primeiro argumento dele, tipo, o primeiro minuto assim, eu já achei bem ruim. Só que sendo ruim é que fica bom, né, pra gente, porque aí abre espaço pra argumentar. Porque o senso comum tá bem baseado nesse tipo de argumento, bem mais ou menos pra baixo, né? Então, vamos lá, né? Começo. E, ora boas, estamos aqui para a quarta, acho que é a quarta, não é? Quarta aula? Acho que sim. Chama de aula ainda. Que tem o nome de... Exatamente. Irracionalidade do socialismo. Ok. Este será mais curto, porque no outro vídeo e nos outros vídeos que eu gravei anteriormente, eu meio que já falei sobre isto e ok. Mas este vídeo é um bocadinho mais... Não vou explicar, mas talvez não é tão aprofundado. Acho que é isso que eu queria dizer. Porque nos outros já expliquei muito porque é que o socialismo é irracional, ok? Irracional. Ahm, então vamos lá. Porquê é que o socialismo é irracional? Como eu já disse, vários fatores. Mas o principal é querer colocar todos iguais quando somos diferentes. Ok? Todos nós somos seres humanos e nisso nós somos iguais. Certo? Ahm, todos nós somos humanos. Mas há uma diferença. Nós temos ambições e desejos diferentes. Certo? Por exemplo, falando da minha vida pessoal mesmo, durante a minha vida toda eu joguei futsal. Tá, um pouco antes aí dele falar de vida pessoal. Oh, caralho, abriu o Premiere, toda vez eu faço merda. Mas ele falar aí da história dele. Vamos começar sobre esse argumento então. O socialismo queria colocar todos iguais como, quando somos diferentes. E essa seria a irracionalidade. Cara, você já tem um monte de problema, velho. Vamos começar aí pelo mais básico, né? Vamos definir o que ele tá chamando de racional. Ele tá querendo dizer que irracional seja, então, é algo que é ilógico, no sentido de você não estar seguindo uma estrutura racional para estar fazendo isso, ou você está querendo dizer que é só burrice, ou você está querendo dizer que é um erro, enfim. Porque irracional é meio forçar a barra nesse sentido, tá? Eu diria que o capitalismo é muito mais irracional porque ele não segue uma linha lógica, ele segue o lucro, que é guiado pelos interesses. Então ele não tem uma estrutura teórica moldada como seria se organizar. Ele se organizou meio que naturalmente para atender às demandas da classe dominante, assim como as outras estruturas também. E a maneira mais fácil de tocar a sociedade é essa, mano. O socialismo ele dá muito mais trabalho porque a gente planeja, a gente racionaliza, a gente abstrai e teoriza sobre a sociedade. Bom, agora sobre esse ponto de que todos somos diferentes e que o socialismo quer tratar como todo mundo igual, isso é um profundo desconhecimento de qualquer teoria socialista, basicamente, porque uma das coisas que se aprende, se aprofundar um pouco mais, é justamente sobre quando você começa a olhar as categorizações, as individualidades das experiências, os caráteres que vão ter, então, caráter de classe, caráter de raça, caráter de gênero, como é diferente a experiência para um homem, para uma mulher, para uma pessoa trans, seja homem, mulher ou não binário, de um branco para um preto, ou asiático, né, que pode ser chamado de amarelo, então pardo, várias experiências que ninguém está encaixotando num lugar só. Quem faz isso é justamente esse tipo de ideólogo liberal que coloca todo mundo como um indivíduo e só. Praga. Agora, qual que é o ponto que o socialismo quer igualar as pessoas? E aí você vai depender do tipo de socialismo, beleza? Porque o socialismo não é uma coisa só. O socialismo é um conjunto, um movimento com várias ideias. Mas o que eu vou levar a considerar como socialismo? Vou considerar o socialismo mais de Estado, que seria então basicamente você organizar. Então você ainda vai ter um Estado com um aparato de violência de classes, ou seja, você vai ter uma classe dominante, só que essa classe dominante vai governar em prol da classe oprimida. Voltando aqui, né? Então, o ponto que
considerando esse socialismo de Estado, né? Que vai tentar governar. Eu não acho que esse tipo de socialismo seja eficiente, mas beleza. Esse socialismo também não vai estar fazendo isso, eu aqui considerando também o comunismo, já implantado no caso, né? Não nenhuma etapa de transição. E o socialismo de Estado ele pode ser etapa final também, dependendo da vertente, só não é muito aceito, porque aí é burrice demais. E o anarquismo, que é a vertente que eu defendo. Quando você entende, você vai estar querendo colocar todas as pessoas iguais no sentido de direito. É o ponto que eu vou criticar do socialismo de Estado, que ele é ineficiente. Então, tratando mais do comunismo e do anarquismo, que podem se juntar no anarcocomunismo, que também é a vertente que eu defendo, é você querer colocar as pessoas na mesma categoria de classe, no sentido que você vai abolir as classes, porque se todo mundo está na mesma classe, não tem classe. O que são classes e hierarquias? É quando uma pessoa tem mais direitos social, político ou econômico. O que isso quer dizer? Vamos traduzir. O que isso quer dizer? Então essa pessoa, ela vai ter materialmente, todo mundo é livre. Tá, beleza, mas essa pessoa, ela tem condições de fazer muito mais coisas que você. No fim das contas, ela tem condição de mandar em você. Por quê? Porque ela tem mais recursos. Então ela tem uma empresa, ela tem capital, ela tem muito dinheiro, então ela pode comprar pessoas, ela pode manipular a mídia, ela pode manipular eleições e manipular as leis. Sentido social. Aí que são as coisas mais... o convívio mesmo. Então, por exemplo, o racismo vai estar nesse ponto. Então você tem uma classe ali diferente, que são as pessoas racializadas. Enquanto o branco é colocado no lugar do padrão, sendo que seria apenas mais uma raça, e todo mundo é colocado em algo diferente. Então, o cara que é branco, ele não vai se ver como um cara branco, ele se vê como um cara. Enquanto a pessoa racializada, ela vai estar sendo o tempo inteiro lembrada que ela tem uma certa raça. A mesma coisa em caráter de gênero também. Há algum tempo atrás também, aí ela também se mistura com as outras, porque é coisa complexa. E do social legal. O legal é o mais fácil de ver. Por exemplo, escravidão. Você tinha uma pessoa que nunca um cidadão de segunda categoria. Mulheres também já tiveram nessa categoria. Estrangeiros em muitos países, como Portugal, podem ser tratados como cidadãos de segunda categoria. Então vai nessa linha, entendeu? Nessa linha a sociedade não quer que as pessoas... Agora, a questão é que justamente a gente quer abrir que as pessoas possam ter mais individualidade. Se a gente racionaliza o trabalho, a gente vai gastar menos tempo socialmente enriquecendo uma pequena elite e o povo vai ter mais tempo para poder se dedicar ao que quer fazer e aos seus talentos, as suas ambições e suas predileções, suas vocações. Então, se você tem que gastar menos tempo enriquecendo seu patrão, você pode dedicar mais a jogar o futsal que você gosta de jogar. Entendeu? Enfim, vamos voltar. Abrir a porra do Premiere de novo, mano. Sou um inútil. O meu sonho era ser guarda-redes de futsal. Então, durante a minha vida toda, eu sempre joguei futsal. Eu nunca tinha lido um livro em toda a minha vida, eu nunca tinha estudado nada, nunca me interessei por escola, nunca me interessei por nada. A minha vida era o futsal. Certo? E eu tinha essa liberdade. Eu podia escolher aquilo que queria seguir no futuro. Bem, outras pessoas tinham outros desejos. Talvez um colega de escola, a vida dele, aquilo que eu gostava, era jogar alguma coisa na PlayStation, no telemóvel, não sei. Então, a vontade dele e aquilo que ele fazia era jogar. E eu poderia... Cara, olha só como que isso é idealista, partindo de um ponto muito específico, sabe? Um país europeu. O cara falando de um país europeu, olha tanto que tem esse tom. Vamos prestar atenção. O cara tá falando então que a defesa dele é porque ele pôde escolher ser jogador e o cara poderia escolher ser jogador de outra coisa, escolher qualquer outra vertente. Mas, irmão, você pode escolher? Você tá ligado? Você tá na frente de uma galera, né? Porque a maior parte das pessoas não pode escolher. Tá? Pelo menos não da maneira que você quer fazer. Todo mundo tem sonhos, todo mundo tenta guiar até isso, mas ninguém faz exatamente da maneira que gostaria, da maneira que acha que o seu trabalho seria até mais bem feito, no sentido, né? Seria melhor feito, né? Que com mais esmero, com carinho, porque as pessoas precisam ganhar dinheiro. Por exemplo, eu sou músico. Eu escolhi ser músico, beleza, mas eu não tô fazendo da maneira que eu gostaria de fazer exatamente, porque eu tenho que ganhar dinheiro também. Entendeu? A lógica. Se você pode fazer o seu sonho exatamente da maneira que você quer, bicho, você é muito privilegiado. Né? Isso porque eu já tô num lugar na frente de uma galera aqui. Tem muita gente que nem pode escolher o sonho, só vai ter que trabalhar desde muito cedo pra ganhar o mínimo e sobreviver. Então é muito mais fácil tratar dessa ideia quando você vem de um país europeu, imperialista,
que enriqueceu as custas do Brasil, por exemplo, né? E outros países, aí fica fácil. Aí você escolhe. Né? Então, é esse que é o negócio. O socialismo é racional. Não é, cara. O liberalismo e o capitalismo, esse ideário capitalista, é que é literalmente um delírio. Ele não é pautado em nada na realidade. Ele não tem nenhum lastro material. Entendeu? Mas, enfim. Queria fazer alguma coisa no futuro sobre isso. Portanto, eu sou igual a esse meu colega de escola, porque eu sou um ser humano como ele, mas nós temos desejos e ambições diferentes. Certo? Eu no ramo do desporto, ele no ramo de videojogos. O problema do socialismo é que nos querem colocar iguais. O problema do socialismo é que eles vêm dizer que nós somos iguais. Que nós temos que ganhar igual. Okay? Que nós temos que ser iguais. Nós não somos iguais. O socialismo, e eu, vamos imaginar que esse meu colega. Eu acho interessante porque claramente ele realmente não é um cara estudado, só um cara que resolveu abrir a câmera pra falar a opinião. Isso expressa muito o que é o senso comum. Então a gente vai ter que ganhar igual e a gente vai ser todo mundo igual e ser igual, você entendeu? Tipo, igual. Ele não elabora a ideia. O que você tá querendo dizer então? Você, tipo, realmente acredita que a nossa proposta de sociedade é, tipo assim, todo mundo vai morar na mesma casa, fazer todo mundo a mesma coisa pra ganhar o mesmo tanto e comer a mesma coisa no mesmo dia e fazer tudo igual? Você, tipo, realmente acha que é isso que a gente tá propondo, cara? Confio que você tem mais capacidade que isso. Sabe? É falta de ter um pouquinho de brio. Né? Você tá aqui um brasileiro, né? Não sei se você vai gostar, mas tem um pouquinho de brio. Tem brio de estudar. Nem que seja pelo YouTube. O que é socialismo? Que bicho tá faltando? Né? Tá faltando. Trabalho numa loja pequena de videojogos e eu viro um grande guarda-redes de futsal e estou a jogar no melhor clube do mundo e seleção nacional e não sei o quê. Para o socialismo nós temos que ganhar igual. Mas nós não somos iguais. Tá bom, eu desafio o Paulo Lopes, não, eu desafio o Paulo a me mostrar alguma obra comunista ou anarquista que diga que nós devemos ganhar igual. Eu desafio ele a isso. Porque a questão não é essa. Você sabia disso? Eu não sabia disso, né? Sabe o que é o negócio, cara? É porque atualmente nós ganhamos. A realidade é que atualmente a gente ganha igual. Se você pega numa empresa que você está contratado, você se mata de trabalhar num mês, fazendo hora extra, se dedicando à empresa, fazendo todos os caralho, você vai ganhar o mesmo salário. Se você faz só o que você é o mínimo para não ser demitido e você continua na empresa, você vai ganhar o mesmo salário. No socialismo, a gente briga para que você ganhe o fruto do seu trabalho. Ou seja, quem mais trabalhar, mais ganhará. Não é difícil de entender isso. Muito também se fala da questão que a gente vai abolir o dinheiro. Então não é entendeu? Não é na mesma maneira. É difícil de entender isso. Mas, cara, você pode estender isso de várias outras formas, como um crédito, por exemplo. Que é algo semelhante ao dinheiro, mas não é exatamente a mesma coisa. Você pode dizer que na prática até, mas não é exatamente a mesma coisa. Mas, enfim, tem várias maneiras de organizar, né? Eu tô defendendo aqui um socialismo sem dinheiro, sem mercado, ou pelo menos que eu defendo que talvez tenha algum mercado misto, mas você também tem os socialismos de mercado, que não necessariamente significam aquele negócio que o Elias Jabbour defende, que é o negócio da China, que eu também não defendo, tá? Porque pra mim a China é só capitalismo de Estado. As nossas ambições eram diferentes, nós estávamos em ramos diferentes, nós proporcionamos valor diferente para o mercado e para as pessoas. Portanto, é irracional que a gente ganhe igual. Ok? É irracional. Olhem, por exemplo, outra vez no meu caso. Para vocês perceberem como nós somos todos iguais, mas somos diferentes ao mesmo tempo. Como eu disse, a minha vida era futsal. Após umas cirurgias, eu tinha um podcast e eu participei do João Rangel, onde eu falo um bocadinho mais sobre a minha escalada de uma pessoa que não se interessava por nada disto e depois começou a se interessar. Portanto, podem ver lá. Pesquisem João Rangel Podcast e é o primeiro, ou mais antigo que a gente tem junto, e lá eu falo um bocadinho mais sobre a minha história. Mas, por causa de uma cirurgia, eu tive que parar de jogar futsal. Tive que parar. Então eu tive que encontrar novas paixões e encontrei esta paixão. A história, a política, a economia e estes assuntos. Portanto, a minha vontade mudou. Um ponto que eu acho muito interessante sobre esse liberalismo, senso comum, é que sempre eles voltam pra experiência pessoal. Isso aí é um alerta, na realidade, pra esquerda, mano. A gente tem que falar um pouquinho mais de vida pessoal, não da nossa vida pessoal, mas tentar colocar na vida da pessoa. Porque você vê o tanto que ele coloca a própria experiência e, tipo, ele acha que é um negócio fantástico, tipo,
Nossa, eu tinha uma preferência temporal por futsal, mas algo aconteceu na minha vida, agora eu tenho outra preferência temporal. Meu Deus, quão racional é essa teoria. Entendeu? Mas enfim. Os desejos mudaram. E essas vontades e esses desejos representam coisas diferentes para o mercado. Como eu disse, da oferta e da procura. Ok? Neste momento, um iPhone tem mais valor do que comprar uma lata de salsicha. Ok? As coisas Cara, legal você representam. falar do iPhone. Agora me explica aí por que você comprar um outro telefone com as mesmas capacidades operacionais, com uma câmera, às vezes até mesmo superior, com um sistema operacional, dependendo da maneira que você avaliar, superior, você compra ele mais barato. Existe um marketing. Ou seja, a demanda e a oferta podem ser manipuladas. Por exemplo, você realmente acha que a Ferrari produz tão poucos carros e vende para tão pouca gente e seleciona o público porque eles não conseguem produzir porque o carro é muito difícil de fazer? Não é. O carro para eles é barato de fazer. Eles fazem poucos porque eles estão criando uma escassez artificial, uma propaganda para gerar uma imagem. Não tem valor real. O custo da matéria-prima e dos trabalhadores para fazer o carro é extremamente inferior ao custo que ele é vendido. Por quê? Porque essa lei não é absoluta. Entendeu? Enfim, nossa, falar isso com um liberal, o cara surta. Que oferta e demanda não é absoluta, o cara pira. São valores diferentes no mercado. E isso influencia o preço. Ok? O problema do socialismo é que eles querem dizer que não. Isso não existe. Nós somos todos iguais. Ok? Nós não somos todos iguais. Não somos. Mesmo que duas pessoas façam o mesmo trabalho, existem diferenças. E o salário será diferente. E isso não é injusto. Porque um... Será? Você já trabalhou na vida com o chefe? Já jogou o hospedeiro aí, chefe? E assim, sei não, hein? E aí, pessoas que trabalham na mesma função ganham diferente? Então tá bom, né? Então eu tô errado. Um pode ser especializado, o outro pode ter trabalhado mais horas, o outro pode estar disposto a fazer folgas ou fazer... Você ganha mais por você trabalhar mais horas? Irmão, que mundo você vive? Que mundo de conto de fada é esse? Criado enquanto o outro não. Portanto, mesmo duas pessoas que fazem o mesmo trabalho representam coisas diferentes. E isso não é errado. E o socialismo tenta culpar isto. O socialismo tenta menosprezar o empresário que investe em mercadoria. Cara, o empresário não tá nesse ponto. Meu Deus do céu, o que o empresário faz? Nada. É que ele investe, ele já tem o capital, porra. Vamos fazer uma separação aqui, né? Não, deixa eu falar mais. Investe em inovação, criticam os milionários, ok, a esquerda, mas os milionários, por exemplo, o dono da Amazon, se não estou em erro, tem mais de 1000 trabalhadores. O dono da Amazon é responsável por mais de 1000 famílias terem comida na mesa. Não é. Ele é o responsável por 1000 famílias terem menos comida na mesa do que eles poderiam ter. Por às vezes, eles já têm comida na mesa, eles poderiam ter algum luxo, eles poderiam ter algum entretenimento, eles poderiam ter algum lazer a mais que eles não estão tendo e que ele tem. E o que ele faz? Porra nenhuma. Vamos fazer uma diferenciação aqui rápida, né? Que empresário, beleza, empresário é o cara que tem empresa, mas você tem que entender o que é o burguês, que é o cara que ele tem uma empresa, ele tem um meio de produção. O que é um meio de produção, mano? Uma fábrica, às vezes uma loja, depende uma loja sempre vai ser um meio de produção, beleza? Uma fábrica também, mas tudo depende da proporção. Quando esse cara consegue escalonar os funcionários da empresa dele num nível de que ele não necessita do trabalho mais para sobreviver, ele se torna burguês, entendeu? Não é uma categoria muito difícil. Nesse momento, o cara é um parasita, porque ele tá vivendo do trabalho dos outros. Ah, mas é porque ele investiu pra isso. Ah, o cara investiu pra comprar um escravo. Foi com o trabalho dele. Ele juntou o dinheiro dele com o trabalho dele e comprou um escravo. Entendeu que a lógica não é justa? Então, pois é. E, enfim, o cara só consegue chegar nesse ponto porque aí que é o mais-valia que o Marx explica, né? Vamos supor que o cara, a empresa, ele trabalha e gera no mercado. A gente tá falando de capitalismo aqui. Ele gera no mercado X de valor. O empresário vai pagar, às vezes, 1/5 de X. Quando muito, metade de X. E pra onde vai essa outra metade? E eu tô falando X que tá pagando, é contando os custos operacionais mais o salário. Todos os custos. Pra onde que vai o outro?
Vai pro bolso dele. Ah, mas é porque eu tenho uma empresa que, nossa, o custo é pra pagar os funcionários, eu tenho que trabalhar mais que os funcionários, eu abro no fim de semana, não sei o quê. Então, aí que existe o pequeno burguês, que é o cara que tem um meio de produção, mas ele necessita do trabalho dele pra viver. E essa categoria é fodida, essa categoria é trabalhadora. Então existe essa diferença. Só que você entende, quando você tá querendo colocar o dono de uma lojinha que tá se fudendo pra pagar o funcionário e o Jeff Bezos, o Elon Musk e o Bill Gates na mesma categoria, você tá sendo muito sacana, que não é a mesma coisa, aí nesse momento é todo mundo igual, né? Aí nesse momento é a mesma coisa. Enfim. Quantas famílias os socialistas que criticam esses bilionários, mas quantas famílias os socialistas sustentam todos os meses? Quantas? Cara, depende do que você está considerando. Se você for considerar em comunidades, né, que alguns movimentos que tem algumas comunas, algumas comunidades assim que são autogeridas, bastante famílias. Só que elas não precisam nem ser exploradas para isso. Elas só trabalham para elas mesmas. Elas não trabalham para recrescer o dono do lugar que não tem dono. Saga? Eu acabei de criticar a China. E eu critico a China e a União Soviética, mas vamos pensar aqui de um ponto de vista um pouquinho dialético, que por mais que eles tenham seus erros e por mais que eles tenham sido falhos no sentido de nenhum deles conseguiu chegar no comunismo, todos só instauraram outro tipo de Estado, pega o que era a Rússia e pega o que se tornou a Rússia. O principal problema, né, também é o que os outros países soviéticos não foram tão bem cuidados. Mas você pega o que era a Rússia e o que se tornou a Rússia, o que era a China e o que se tornou a China. Por mais que eles tenham abandonado socialismo e tudo mais, né? Eles tiveram um período que era mais socialista, né? E olha o que virou, cara. Então, não sei, né? Chega pra um cara de uma comunidade autogerida, né? Pra uma ocupação do MST e fala que ele tinha que agradecer o bilionário. Não vai pegar bem. Mas na Europa, e os Tugas não precisam, né? Não precisa. Zero. Os bilionários, os que são os malfeitores da nossa sociedade, são aqueles que colocam comida na mesa das famílias. São os que pagam os ordenados. Na realidade, no capitalismo, você precisa de ter um exército industrial de reserva. Vou te explicar pra você que você não conhece. Foi mal, gente. Não dá pra gente ficar tratando sempre com humildade, né? O cara quis descer aqui pra brincadeira, desce pro play, tem que aguentar. É o seguinte, cara, pensa que tá todo mundo empregado. Ou seja, tá todo mundo com emprego, todo mundo tá trabalhando. E você vê uma empresa que tá pagando mais, você já trabalha, você não tem nada a perder, você vai pra outra empresa, correto? Agora, se tá todo mundo trabalhando e você agora vai se inserir no mercado de trabalho, né? Você é um cara novo, vai se inserir no mercado de trabalho. E tá todo mundo trabalhando. Ou seja, se uma empresa vai contratar, ela não tem mais aonde recorrer. Você concorda que ela vai ter que pagar um bom salário, não vai poder te explorar, ela vai ter que te tratar como um ser humano digno? Não compensa. O que eles fazem? Eles sempre deixam uma massa desempregada, por quê? Essa massa desempregada vai estar total disposta a trabalhar por qualquer miséria. Então eles deixam essa massa, vão contratando um pouquinho, demite um pouquinho do que está trabalhando para ir para esse exército. Assim você sempre pode deixar no mínimo. Porque todo mundo que trabalha sabe, cara, eu posso ser demitido a qualquer momento e qualquer outra pessoa pode fazer esse trabalho aqui, ou facilmente eles vão achar outra pessoa para fazer o trabalho pelo mesmo tanto. Não tem como você barganhar salário. Essa que é a realidade. Você não tem escolha no capitalismo. Então, tecnicamente, os bilionários estão tirando comida da família, tirando comida da mesa da família de muita gente, para que não falte nada, né? Para que eles tenham banheiros com cor de ouro, entendeu? Como carne com folha de ouro, né? Mas é que eu fiquei sabendo que essas folhas de ouro nem são tão caras assim, é só... Enfim. Okay? Que aumentam ordenados. Portanto, o socialismo é irracional em toda a sua teoria. Tanto económica como social. Okay? Querem abolir o preço, logo não haverá alocação de recursos racionalmente. Querem dizer que nós todos somos iguais, mas é impossível pessoas serem iguais quando as pessoas têm vontades e ambições diferentes. O socialismo é racional desde o início até o fim. É racional com a teoria do bom trabalho. É irracional. É impressionante, tipo, como que a pessoa tem coragem de chegar na internet pra falar de uma teoria de que dela é errada do começo até o fim, sendo que ele não entendeu o começo, o meio nem o fim. Esse é um negócio interessante, cara. De ciências exatas, ciências naturais, ninguém chega pra... É pior que até hoje em dia até tem, né? Mas assim, é bem mais fácil de você ver e apontar a ignorância quando o cara começa a falar de biologia sem saber, de geografia sem saber, né? Tipo, geografia assim, do planeta, né? Terra plana, de espaço sem saber, sabe? Dessas questões de química sem saber, o cara começar a falar qualquer coisa, você vai saber o cara tá falando merda. O cara chega falando qualquer merda de matemática. Ninguém que não entende dessas áreas dá opinião.
Agora em ciências sociais, por que todo mundo acha que tem direito de dar a opinião que quiser? Você tem direito a ter a sua opinião. Mas por que você tem todo mundo acha que tem o direito de refutar Marx, assim como, sabe? Eu não concordo com Marx em tudo. Eu discordo pra caralho de Marx em muita coisa. Mas, irmão, você sem estudar, sem ler, igual você falou, você quer chegar pra refutar o socialismo, não é nem Marx, o socialismo inteiro. Você nem entendeu, viado. Tem que ser difícil demais. Socialismo com uma coisa só, já é difícil demais categorizar. E como é que você vai tratar o socialismo, por exemplo? Você tá colocando na mesma categoria esse socialismo que eu descrevi do socialismo que tá ligado que o socialismo na época virou moda na Europa. Então, tipo, os caras, todo mundo se chamava de socialista. Inclusive quem? Os nazis, mano. O que o nazi tem a ver com isso que você tá falando? Na real, quem que tem a ver com isso que você tá falando? Não tem nenhum lastro na realidade, cara. Com o marxismo dialético, é irracional com o determinismo marxista. Tudo no marxismo, no socialismo, é irracional e não faz sentido. E, historicamente, isso comprova-se. União Soviética, Cuba, Venezuela, China. Comprova-se. Que isso, cara? China te comprova, mano? Tipo assim, o que eu te falei, mano. China pra mim é um estado capitalista, mas, porra, rico eles são capitalistas, né? Eles são um estado rico. Né? Eu acabei de nem falar, é dialético, mano. Eles falharam, mas olha o que eles conquistaram também. Praga. E historicamente, cara, eu vejo muito mais sendo demonstrado cada vez mais a anarquia, principalmente o anarcocomunismo. Né? Porque você vê falhando por aí o ideário liberal, o ideário capitalista, o ideário conservador, tudo no ideal cá abaixo. A solução marxista se vê defasada, porque já tentou e já falhou. Se vê mal preparada para lidar com as adversidades do Estado. E a única resposta que até hoje onde foi tentada deu certo, mas nunca é tentada direito, porque sempre tem algum fascista, ou algum liberal, ou algum comunista tentando nos matar, é a anarquia. Então a verdade histórica está berrando por abolição de toda forma de poder. Não é novo. Os próprios marxistas já refutaram o marxismo. Pessoas como Bernstein, ok? Otto Bauer. Até o Jorge Sorel, que durante um tempo da vida dele, ele foi marxista. Até o próprio Sorel, que foi uma fonte de inspiração para o pai. Do Soros que ele tá falando, não é? Porque às vezes eu pronuncio assim, tudo é meio diferente. Mas, cara, não faz muito sentido você ser marxista refutando Marx? Que porra é essa? Tipo, no sentido que Marx é hegeliano? Não sei, não dá pra dizer. Não é que não é um herdeiro de Marx, tá querendo dizer? Tipo, Nietzsche não é schopenhaueriano, entendeu? Ele é um herdeiro de Schopenhauer, mas que... Tá ligado? Né? Enfim, é complicado, né? Mas assim, não sei disso não, viu? Pra mim, quem refutou Marx, a única que refutou Marx, que a gente nem fica sabendo nem é uma grande coisa, foi o Bakunin. Marxismo italiano. Ele era Ele inicialmente. tava na discussão, na real, não sei. Ele tava na discussão da internacional, agora me fala a memória se ele deu usar, mas acho que nossa, quem mais mandou bem na discussão foi o Bakunin mesmo. Marxista, e para o ser marxista não fazia sentido nenhum marxismo. Nenhum. Quando você não estuda, não se dedica a entender, não vai fazer sentido mesmo, porque você não entendeu. Nada disso é racional. Não é racional. O Mises diz exatamente isso. Okay? No livro dele que se chama Socialismo, que eu recomendo toda a gente a ler. Okay? Algumas partes são um bocado secantes, não vou mentir, mas é muito interessante. Mas o socialismo... O Mises, ele é tipo o lado B da economia liberal, tá ligado? Tipo, ele é mais influente que o resto da escola austríaca, mas tipo, ele ainda assim é bem lado B, tá ligado? Ele e o Hayek são os mais influentes, mas eles são muito lado B. Às vezes os caras citam um Bawerk pra dizer que ele refutou a teoria do valor do trabalho, aquela estupidez de bolo de terra, ou cavar buraco, que é uma bobagem do caralho. Mas, tipo, nossa, Mises. Onde que... Mises tá sendo aplicado nos Estados Unidos? Não tá. Tá sendo aplicado na Europa em algum lugar? Não tá. Tá sendo aplicado em porra de lugar nenhum. Tá empobrecendo e enriquecendo, cara. Na China, que tá enriquecendo pra caralho. Cadê Mises aí? Não tem. O que tem se demonstrado é que pro capitalismo, o que dá mais certo é Keynes. Doa quem doer. Doa quem doer, fiado. Eu não gosto do Keynes porque o Keynes ele é um cara que você pode até chamar ele de esquerda, mas ele é reformista, ele tenta salvar o capitalismo, ele tenta pegar o que eles falam, se vocês forem nessa linha liberal, ele não vai funcionar. Para funcionar, vocês têm que ser mais protecionista, mais estatista. E ele tá certo.
Então, eu não gosto do Keynes porque ele faz o capitalismo funcionar melhor. O que significa? Os ricos enriquecem mais, os pobres se fodem mais. Então, Keynes salva o capitalismo, mano. Mas, enfim, aí é demais pra cabeça liberal. Aí vai fazer doer. Vocês pararem para pensar um bocadinho. É tão irracional. Não faz sentido completamente nenhum. É tão impossível de acontecer. É tão utópico. Que se a gente realmente vivesse um sistema socialista e puramente socialista, até os nascimentos tinham que ser controlados. Até os nascimentos tinham que ser controlados. O socialismo que hoje em dia pega o livre amor e Meu Deus. não há discriminação. Eu também não quero que ninguém seja discriminado, mas dizer que são fatores da esquerda, né? São fatores políticos que a esquerda usa muito. Mas se pararem de pensar um bocadinho, num sistema realmente socialista, até os nascimentos tinham que ser controlados. Neste caso, o Estado controla tudo, até os nascimentos. E vou explicar porquê. Mano, com base em qual autor? Com base tem em que aqui- experiência real? Com base em que você tá falando isso, cara? É muito da hora abrir a câmera assim na internet só começar a falar bosta sem entender nada, cara. Você não entende nada do que você tá falando. Um bocadinho a ver com o outro vídeo. Como eu disse, as pessoas já sabem o que é que vão produzir, elas é que vão definir a quantidade, como, quando, apesar que depois, na prática, Ih, ele tá falando de socialismo de capitalismo aqui. o Estado proletário é que define isso. Caso Ah, na União Soviética ninguém havia um Estado proletário, era o Estado do Lenin de Stalin. Que se dizia proletário. Ok, não é sobre isso. beleza, isso aí é a Mas crítica. voltando. A gente faz também, beleza. Isso aí eu concordo com você. Né? O problema da ineficiência aí, quem disse isso foi o Bakunin há muito tempo atrás. Vou encerrar o vídeo por aqui porque tá doendo já, né, velho? Quem disse isso há muito tempo atrás foi Bakunin, porque qual foi a análise do Marx, né? Que o Estado age em interesse da burguesia. Então, o que Marx defende é que os trabalhadores deveriam tomar os meios de produção, porque aí então os trabalhadores tomariam conta do Estado e ele imprimiria a burguesia para agir em prol dos interesses dos trabalhadores. Só que o problema é que quando você inverte essa classe, rapidamente a burguesia vai ser eliminada, mas você vai criar uma nova classe que são os detentores do poder, uma elite política que tomará conta da organização do Estado, e essa elite política, por sua vez, vai agir em prol de seus próprios interesses, como qualquer elite política sempre fez. Assim como a burguesia fazia, assim como eles vão fazer. Dito isso, a emancipação dos trabalhadores, ou seja, a libertação para o comunismo, não é mais um objetivo, e sim a manutenção do poder. E quando eles tentam fazer uma manutenção do poder, aí realmente é um sistema que não faz o menor sentido e está fadado a falhar. Por isso que ele falhou na União Soviética, por isso que ele fica meio capenga nos estados que está implantado, por mais que ainda sejam melhores do que antes das revoluções. E Venezuela não é um estado socialista, tá? Tipo, é só mais uns que usa esse nome porque era meio que modinha na época. E porra. E a China também não é mais socialista, tá? A China é realmente só um capitalismo sionista, que é o que dá certo. Mas, enfim, é isso aí, cara. Com a alma no Tuga, não fica ofendido. É nada pessoal, mas você falou muita merda. E sempre vão ter um pouquinho aí de humildade, cara, antes de começar a falar algum tema. Dá uma estudada, é interessante, cara. E você não entendeu e tá querendo falar alguma coisa. Beleza, aí eu vi que seu canal é pequeno, se você quiser debater algum dia, se der certo aí, né, ajeitar os fusos aí entre os países, mano, eu tô disposto. Acho que seria bem interessante a gente poder trabalhar esses conceitos que você tem errado, que você expressa bem o senso comum. É isso, até mais.